Oi, meu nome é Camila Straub e esse é o meu canal. Tudo bom com vocês, gente? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu quis trazer algo um pouco diferente. Eu vi essa trend rolando por aí. Na verdade, o primeiro vídeo que eu vi sobre foi da Nathalie Neri. Acho que ela fez 28, 27 coisas que eu aprendi aos 27 anos, alguma coisa assim. E eu achei super legal, super diferente, e eu quis trazer também pra vocês, porque eu acho que é uma forma também de vocês me conhecerem um pouco mais, porque eu acabo só trazendo muitos vídeos sobre nutrição e não dá tempo, e não dá, enfim, não tem espaço, né, pra eu ficar falando muito sobre mim. Então esse vídeo é uma forma também de vocês me conhecerem um pouco melhor. A gata tá aqui atrás, pra quem não sabe, a gata, eu tenho uma gatinha, o nome dela é Lua, tá? Trouxe aqui pra vocês, então, as minhas 22 coisas que eu aprendi aos 22 anos. A primeira coisa que eu aprendi aos 22 anos, e eu aprendi isso muito observando outras pessoas. Não necessariamente vivendo, mas observando outras pessoas. Ai, meu Deus. Gente, a minha gata tá aqui atrás. Gente, a minha gata tá aqui atrás fazendo maior bagunça, mas enfim. Vamos começar esse vídeo. Eu tô aqui com o meu cafezinho, então peguem também o café de vocês, o chazinho de vocês, e vamos começar esse vídeo. Né, Lua? Hum. A primeira coisa que eu aprendi aos 22 anos, e isso eu aprendi, na verdade, observando outras pessoas. Uma pessoa que eu observo muito, eu sempre fui muito observadora. E observando outras pessoas, eu percebi que às vezes é muito perigoso você se acomodar em certas situações, em certas relações com outras pessoas. Enfim, às vezes é muito perigoso estar acomodada. E eu aprendi isso numa idade acho que bem nova, a não se acomodar em certas situações ou relações, enfim. E eu acho que às vezes a gente se acomoda porque é mais fácil, porque acho que a gente se acomoda porque às vezes realmente é mais fácil estar onde a gente está, continuar estando onde a gente está, do que realmente criar uma movimentação para mudar aquilo que você já conhece, que você já está acostumada, e ter essa movimentação de mudar tudo é muito mais complicado. Então, faz muito sentido. Então, faz muito sentido, né? Às vezes a gente realmente se acomodar em certas situações, relações, enfim. Mas eu acho que é muito perigoso, porque às vezes quando a gente se acomoda naquela nossa zona de conforto, eu acho que essa zona de conforto às vezes não é nada confortável, inclusive é uma zona que não é confortável e que você só tá ali porque realmente faz parte da sua rotina e é mais fácil continuar estando desconfortável do que, como eu disse, né, realmente fazer uma movimentação para sair dela. Então eu aprendi isso bem cedo, até vendo assim relacionamentos de pessoas da minha família, enfim. Eu aprendi isso bem cedo, de realmente não me acomodar e estar realmente onde eu gostaria de estar e não ficar me acomodando numa mesma situação que eu sei que não é uma situação ideal, que não é uma situação que me favorece, não é uma situação que realmente que eu gostaria de estar. Então eu aprendi isso bem nova. Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos é aprender a viver sozinha, pra viver bem. Eu acho que. Nossa, minha voz. Enfim, outra coisa que eu aprendi aos 22 anos é aprender a viver sozinha. Meu Deus, a minha gata tá fazendo um auê no meu quarto, mas enfim. Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos. Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos é aprender a viver sozinha pra viver bem. Eu acho que isso é crucial, gente, pra vida, porque às vezes, por mais que você tenha um relacionamento, ou por mais que você tenha um grupo de amigas, às vezes, mesmo você tendo tudo isso, mesmo você tendo apoio, mesmo você tendo outras pessoas ao seu redor, e que bom que você tem, mesmo assim é muito importante você saber viver sozinha, porque a verdade é que nos dias de muita dificuldade, nos dias que você tiver que levantar pra ir trabalhar, mesmo depois de um dia muito difícil, quem vai ter que fazer essa movimentação, quem vai ter que ter essa coragem de realmente levantar da cama e encarar o dia é você sozinha. Ninguém pode fazer isso por você. Então tem certas coisas que realmente você tem que fazer por você mesma. É por isso que é muito importante a gente saber viver sozinha e viver em paz com nós mesmos, para depois realmente se abrir para outras relações e, enfim, e viver com outras pessoas. E é muito bom também, claro, ter essa rede de apoio, ter outras pessoas na nossa vida, mas também é muito importante saber viver sozinha para viver bem.
Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos é não ter medo de fazer coisas que te tiram da zona de conforto. Como eu disse, às vezes a zona de conforto realmente não é nada confortável, gente. Então, assim, às vezes realmente é bom a gente criar movimentações e é bom a gente sair dela, porque às vezes a gente fica na mesmice, às vezes a gente fica numa zona de conforto que a gente sabe que não é ideal, que a gente sabe que não deveria e que essa zona de conforto muitas vezes até te prejudica. Então, é muito importante também saber sair dessa zona de conforto, tá, gente? Porque como eu disse, às vezes a zona de conforto não é nada confortável. Então, é importante saber sair dessa zona de conforto. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito movimentação. Eu não gosto de, tipo, ficar reclamando e não fazer nada. Não que, gente, não julgando ninguém, assim, eu sei que às vezes é o mais fácil, mas eu não sou uma pessoa que gosta de ficar reclamando e não me movimentar pra mudar a minha realidade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ação. Então, acho que eu sou mais ação do que qualquer outra coisa. Então, eu vou lá e faço, eu vou lá e procuro, eu vou lá e encaro, eu vou lá e, tipo, tento fazer acontecer. E justamente pra sair, às vezes, de certas situações, ao invés de ficar sempre, tipo, parada em casa só reclamando de tipo, ai, sei lá, minha vida tá um inferno, minha vida. Mas sabe, o que eu estou fazendo pra mudar? Aí às vezes você não tá fazendo nada. E não que isso seja culpa sua, às vezes realmente você tá com muita coisa pra lidar, às vezes até questões psicológicas que, né, afetam muito essa parte de você conseguir de fato se movimentar pra sair disso. Mas eu acho muito importante, pelo menos assim, a gente ficar bem e começar realmente a se movimentar pra tentar mudar a realidade que não está te favorecendo, que não está te fazendo bem, tá? Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos é que às vezes, infelizmente, a gente tem que aceitar certas situações. E isso é muito difícil, assim, até hoje, às vezes, assim, assim, eu aprendi, mas eu acho que ainda é um constante aprendizado, sabe? Porque é muito difícil. E é difícil porque a maioria dessas situações envolvem outras pessoas. Então é você aceitar que certas situações não vão mudar porque você sabe que você não pode mudar o outro. E isso é muito difícil, é muito complicado. E eu falo isso o tempo todo na minha terapia, né? De tipo assim, realmente entender que tem certas coisas que a gente não pode mudar agora. Mas então vamos tentar melhorar e tentar, assim, viver da forma que dá pra viver no agora, da melhor forma possível, pra tentar modificar essas situações, pelo menos daqui a alguns anos, pelo menos, enfim, tentar ter movimentações que realmente mudem um pouco a situação. Mas, infelizmente, tem certas situações que não dá pra mudar, porque você não pode mudar o outro, você não tem esse poder de mudar a cabeça do outro, de mudar o jeito que o outro vai ser com você, enfim. Então, infelizmente, às vezes, certas situações a gente meio que tem que aceitar. É aquele aceitar não aceitando, porque é difícil, gente. Como eu disse, é sempre um eterno aprendizado. Eu não acho que eu aprendi isso totalmente. É ainda um aprendizado. E é muito difícil, como eu falei, porque realmente entender que o outro, por mais que você ache o outro, às vezes está sendo completamente errado com você, e tipo, só que você não tem como, você não tem esse poder de mudar o que o outro, como o outro está agindo, como o outro está pensando. Então, realmente, às vezes a gente tem que aceitar certas situações, infelizmente. Outra coisa que eu aprendi, não é porque certos ciclos se repetem ao seu redor que eles também vão se repetir com você. Eu acho que isso é muito também porque, enfim, é uma geração nova, né, que tá vindo aí, a minha geração e essa nova geração, e eu acho que a gente viu muita geração dos nossos avós, dos nossos pais, enfim, todo mundo tendo um estilo de vida do tipo casar cedo, ter filhos e viver essa vida, e agora eu sinto que essa nova geração tá tentando ir um pouco contra isso, pelo menos assim, no meu ciclo de pessoas, a maioria tá tentando ir contra isso. Então é também entender que às vezes um ciclo que se repetiu muito dentro da sua família, dentro, enfim, do seu redor, não necessariamente ele vai se repetir por você, porque você faz o seu futuro. E a partir do momento que você está se movimentando para que certas coisas que você não quer que se repitam, né? Se você está se movimentando para isso, você já está criando um novo futuro, você já está saindo desse ciclo que vem acontecendo, ou seja, enfim, geracional, né, da sua família, que, né? Enfim, você já está fazendo acontecer, você já está mudando o seu futuro, mudando o seu hoje também, fazendo movimentações para isso. Então, não ficar nessa de, ai, porque esses ciclos vêm se repetindo e aí, meu Deus, eu estou fadada a viver a mesma vida que, sei lá, minha avó viveu, que minha mãe viveu, e sabe, não é assim que funciona. Eu acho que a partir do momento, como eu disse, a partir do momento que você está fazendo diferente hoje, você sabe que o seu futuro vai ser diferente. Porque a partir do momento que eu escolho, por exemplo, os meus estudos, ao invés de me casar cedo, eu sei que eu já estou fazendo uma movimentação muito diferente do que muitas outras mulheres fizeram. Então,
certos ciclos não vão se repetir porque você sabe que você tá fazendo uma movimentação diferente, indo contra isso. Isso também é uma coisa que eu falo muito na terapia, porque às vezes eu ficava muito medo de, vai, meu Deus, sabe, tipo, medo de casar, medo de ter filho, medo de várias situações assim, porque eu sempre vi muitas mulheres sendo infelizes com isso. E eu tinha medo de se repetir comigo. Eu sempre falava isso na terapia. Ela ficava, Camila, mas você já tá se movimentando totalmente contra isso, totalmente contra esse ciclo, porque você já tá fazendo coisas diferentes, você já tá correndo atrás de coisas diferentes que fazem sentido para você, seus estudos, sua vida acadêmica, enfim. Então, é realmente ficar em paz, entender que certos ciclos não irão se repetir, porque você é o responsável pelo seu futuro, então você está buscando ir contra esses ciclos e fazer o seu próprio, seu próprio futuro. E é isto. É uma forma de também ficar um pouco em paz, né, gente? Outra coisa que eu aprendi: ninguém te tira o seu conhecimento. Por isso, estude. E isso é muito forte porque eu lembro muito assim na época do ensino médio, na época de escola, eu não gostava de estudar, eu não via sentido em estudar. Na verdade, assim, no ensino médio eu até gostava, assim, de estudar, mas eu tinha muitas questões com ansiedade, mas eu digo mais assim, na época da escola, né, pequena, eu não entendia muito por que estudar, eu achava que a escola não me motivava e não me incentivava em nada. Então eu não via muito sentido, mas depois que eu saí da escola, depois que eu comecei a estudar pra faculdade, depois que eu comecei a estudar realmente o que eu gosto, eu comecei a entender muito a importância do estudo, principalmente da nutrição, né, gente? A nutrição é uma ciência que é preventiva, então eu comecei a entender muito o porquê eu estudo a nutrição e por que isso faz sentido pra mim, porque a nutrição é uma forma de prevenir de doenças, apesar de que a maioria das pessoas só vão no nutricionista depois de que já tem 1 milhão de doenças, mas o certo é você ir antes justamente pra você prevenir, tá, gente? Porque a nutrição é uma ciência preventiva. Enfim, então eu gosto muito de estudar por conta disso, porque eu acho lindo o poder que a nutrição tem. E não só a nutrição, gente, eu acho que estudar até. Porque eu acho que tem vários tipos de estudo. Eu acho que tem o estudo pessoal, tem o seu estudo acadêmico e tem o seu estudo pro mundo. Então, assim, tem o estudo pessoal que você faz por você. Então, é aquele estudo que eu gosto de estudar, por exemplo, mulheres, eu gosto de estudar sobre feminismo, eu gosto de estudar sobre, sei lá, Simone de Beauvoir, Djamila Ribeiro, Bell Hooks. Eu gosto de estudar mulheres e, enfim, estudar pro meu crescimento pessoal. E também gosto de estudar, obviamente, nutrição e, enfim, essa parte acadêmica. E também gosto de estudar coisas por hobby, pro mundo, que seria, sei lá, eu adoro estudar história, eu adoro estudar filosofia. Mas eu acho que, de verdade, do fundo do meu coração, eu acho que todo estudo que você faz durante a sua vida vale muito a pena. Seja um estudo que você está estudando por um hobby, como eu disse, só pelo fato de você gostar. Por exemplo, eu amo filosofia, eu amo, às vezes, estudar sociologia, filosofia, história. Eu acho matérias super legais, super interessantes, sempre gostei muito de estudar elas. E eu estudo totalmente por um hobby, porque não teria nem muito porquê, às vezes, na maioria das vezes não tem nada a ver com nutrição, então não teria um porquê, um motivo, mas eu gosto de estudar, então eu acho muito legal. Tudo bem que hoje em dia eu tô meio sem tempo pra estudar essas matérias, porque depois que você começa a estudar e trabalhar, você começa a focar mais nos seus estudos da faculdade do que qualquer outra coisa, né? Mas tudo bem. Mas eu sempre gostei muito de estudar e eu acho que é tão importante estudar, e hoje em dia eu entendo eu entendo o peso que o estudo realmente tem e eu entendo a importância dele, coisa que na época de escola eu não entendia, e eu acho que realmente nada nem ninguém te tira o conhecimento. São duas coisas que as pessoas nunca te tiram. É o seu conhecimento e a sua essência. Gente, ninguém tem poder. As pessoas podem tirar tudo de você, podem te humilhar, podem te colocar pra baixo, mas ninguém te tira duas coisas: o seu conhecimento e a sua essência. Então eu acho que estudar e aprender é muito importante e nunca, nunca, nunca vai ser uma perda de tempo você estar estudando. Nunca, jamais, jamais mesmo. Eu sei que às vezes na sociedade as pessoas te olham, podem te olhar até torto, do tipo, nossa, você só estuda, ou então, tipo, nossa, você passa o dia inteiro estudando, tipo, não vai trabalhar, não vai fazer nada. Sendo que, gente, estudar nunca vai ser uma perda de tempo, estudar nunca vai ser em vão, então estude sim e corra atrás dos seus estudos, do seu conhecimento, porque eu acho isso muito, muito importante. Hoje em dia eu entendo o poder e o porquê, né, de estudar. E é isso, eu acho que é muito importante, de fato, estudar e correr atrás do seu. E outra coisa também que eu acho. Outra coisa também que eu acho é que tudo o que você quer alcançar, você vai alcançar através de estudo, gente. Eu acho que eu realmente comecei a entender isso. Tudo que eu quero fazer, seja, YouTube, tipo assim, crescer no YouTube, estuda. Estuda pra crescer no YouTube, porque você tem que estudar a plataforma, você tem que estudar. Enfim, tudo, gente, na vida é estudo. Então, por exemplo, eu quero, sei lá,
Eu tenho minha gata, eu quero entender mais como cuidar de um gato. Estuda os gatos, estuda como cuidar. Sabe, eu tô dando uns exemplos meio bosta, mas assim, é isso que eu tô tentando dizer, que tipo assim, tudo você consegue através dos estudos, através dos seus conhecimentos. E é tão importante agregar cada vez mais isso. Eu acho isso muito importante, de verdade. Então, cada vez mais eu tenho aprendido a importância, de fato, de estudar e de, enfim, de aprender e entender que tudo eu consigo conquistar se eu estudar. Por mais que, como eu disse, né, a sociedade às vezes te faz acreditar ao contrário, e te desmotiva muito, porque as pessoas ficam falando, ah, não, mas hoje em dia quem estuda, que tem gente que estuda, que faz mestrado, doutorado e tá desempregado. Ok, gente, eu entendo que realmente é muito, muito, muito frustrante, mas eu acho que nenhum estudo seu nunca vai ser em vão e que todo conhecimento e estudo que você adquirir sempre, sempre vai te levar para bons lugares. E às vezes também é muito bom você ter estudos pessoais seus e não necessariamente pensando em ter uma carreira, enfim, às vezes só estudar para você mesma e também, lógico, para a faculdade, para os estudos, enfim. Enfim, gente, poderia falar muito sobre isso, porque eu adoro esse tema, mas realmente hoje em dia eu entendo a importância de estudar, coisa que na época de escola não fazia tanto sentido pra mim, eu não entendi o porquê, entendeu? Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos é que coisas mal resolvidas tendem a voltar, gente. E eu não sei o porquê, eu não sei a explicação disso, mas sabe aquelas coisas que você achava que já tinha finalizado, que já tinha acabado, que você já tinha colocado um ponto final e que não tinha mais como nada daquilo voltar? Gente, às vezes volta. Às vezes volta, porque de fato coisas mal resolvidas tendem a voltar, tendem a correr atrás e a te procurar de alguma forma, e eu não sei o porquê. Mas eu acho que isso talvez não seja nem uma coisa ruim. Eu acho que às vezes é bom você ter coisas mal resolvidas voltando na sua vida para justamente você resolvê-las. E é, de certa forma, até importante você conseguir resolvê-las e finalmente, realmente resolver e colocar ou um ponto final, ou colocar uma continuação para aquilo. Então, assim, é realmente a vida jogando na sua cara que certas coisas vão voltar, quer você queira ou não. E isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, né? Claro. Mas, tamo aí pra viver. Mas realmente eu percebi que certas coisas mal resolvidas sempre vão voltar. Por mais que você achava que não, por mais que você achava que já tinha dado um ponto final, realmente, certas coisas voltam. Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos, e isso é um pouco contraditório com o que eu falei daquele. Como é que foi que eu falei? Daquela frase que eu falei de às vezes, infelizmente, temos que aceitar certas situações. Nesse, eu aprendi que você não é obrigado a aceitar nada. Então, eu sei que eu vou me contradizer aqui, mas tudo bem, vamos lá. O que eu acho, o que eu tenho a dizer sobre? Eu acho que sim, certas vezes tem certas situações que a gente tem que aceitar, né? Aceitar, porque muitas das vezes envolvem outras pessoas e que você não tem um controle sobre essas outras pessoas, então você não pode mudar a forma como elas são e o pensamento delas e como elas agem com você, então certas coisas você acaba tendo que aceitar só pra, enfim, conseguir viver em paz. Porém, eu também acho que você não tem que aceitar nada. Você não é obrigado a aceitar absolutamente nada. Então, quando uma situação tá beirando ao desrespeito, tá beirando, enfim, tá realmente te consumindo e você está sendo desrespeitada, você está sendo maltratada e você está sendo, enfim, colocada numa situação que está sendo muito ruim para você, muito desgastante. Eu acho que de fato você não tem que aceitar nada. Essa coisa que eu falei antes, né, de você aceitar certas situações, é aceitar certas situações que dão para aceitar e que seriam talvez uma forma de você conseguir viver, pelo menos por um tempo, em paz, sem ter que ficar, né, pensando toda hora e, enfim, se maltratando, sem ficar toda hora sendo consumida por aquelas situações. Só que, quando são situações mais sérias, mais graves e que, como eu disse, são de certa forma um desrespeito com você, um desrespeito com, enfim, sua vida, suas escolhas, e que te maltratam, te colocam pra baixo, eu acho que você não tem que aceitar nada, absolutamente nada, não importa da pessoa que está vindo, porque, enfim, eu acho que muita gente tem essa ideia muito torta de que, ai, porque fulano é da sua família, que você tem que aceitar ele te tratando mal. Você não tem que. Você não tem que mesmo. Eu acho, inclusive, que isso é muito, muito, muito preocupante quando as pessoas falam esse tipo de coisa, do tipo, ah, porque fulano é da sua família, você tem que aceitar. Fulano te maltratando. Não, você não tem que. Isso é muito preocupante, isso é muito errado e muito torto de se falar, e principalmente se falar pra uma menina.
Não digo nem assim, eu digo, tipo, pensa uma menina de, sei lá, uma menina nova sendo maltratada por um parente e você ter que falar pra ela aceitar isso, porque, fulano é, sei lá, fulano é seu avô, então você tem que aceitar. Sendo que isso é muito preocupante, porque às vezes isso beira até a violência, beira, enfim, a outras situações, sabe? Então você não tem que aceitar nada, você não é obrigada a aceitar nada só porque é um familiar seu, só porque é um amigo próximo seu, sei lá, seja o que for, gente, você não é obrigada a aceitar nada, 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 tá? Não importa se é familiar, não importa se é amiga, amigo, melhor amigo de infância, não importa, gente, se a pessoa tá te maltratando, se a pessoa tá te fazendo mal, você não é obrigado a aceitar absolutamente nada. Eu aprendi aos 22 anos a correr atrás do que é meu. E, como eu disse, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito em movimentação. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer acontecer. Então, se eu vejo que eu tô numa situação que eu não tô gostando, eu vou lá e corro atrás, e vou lá e faço acontecer, porque eu sou uma pessoa que eu quero muito, assim, movimentar, e eu quero o quanto antes ter um. Sabe, eu fico imaginando muito meu futuro, eu quero o quanto antes atingir e chegar nesse futuro que eu tanto sonho. Então, assim, eu faço de tudo pra atingir isso, e eu tento correr atrás ao máximo do que é meu. E para realmente para conseguir um futuro, né, que eu sonho e atingir meus objetivos, e eu acho que isso é muito importante, principalmente nessa idade que a gente é nova, que a gente, assim, né, eu acho que a maioria das pessoas que me assistem devem ser também da minha idade, ou novas também, 20 e poucos anos, independente da idade que você tiver, tá, gente? Corra atrás dos seus sonhos, porque eu acho que independente da idade vale muito a pena. Mas eu acho muito importante a gente fazer essas movimentações agora, nessa época que a gente ainda é novo, justamente para lá na frente a gente poder colher esses frutos de a gente ter corrido atrás. Mas de forma alguma eu quero que isso soe como se eu fosse coaching, do tipo, corra atrás dos seus sonhos, faça acontecer. Tipo, foi muito fácil, sabe? Não, não é dessa forma. Eu acho que correr atrás dos seus sonhos dá, porém eu não quero que seja nesse sentido coach, sabe, gente? Porque eu acho isso muito, muito horrível. Eu não quero que seja sou meio coaching, do tipo, corra atrás dos seus sonhos, ou então, tipo, estude enquanto eles dormem, sabe? Essa coisa assim. Não quero, porque não acho que é sobre isso. Eu acho que correr atrás dos seus sonhos e correr atrás do que é seu é muito importante, muito bom, mas você também precisa estar bem para conseguir correr atrás, entende? Então você também precisa estar bem psicologicamente, você também precisa fazer movimentações para estar bem, talvez financeiramente, para conquistar os seus sonhos, porque vai ver seu sonho pode ser um intercâmbio. Como é que você vai conseguir esse sonho se você não tem, enfim, condições financeiras? Então você vai ter que fazer movimentações para ter essa condição financeira para conseguir realizar esse sonho. Enfim, são muitos fatores que levam, né, a gente a conseguir realizar um sonho. Então eu espero que você consiga alcançar todos eles e que você faça as movimentações para alcançar esses seus sonhos e correr atrás do que é seu, mas também não ficar nessa de estude enquanto eles dormem e acordar 4 horas da manhã para realizar os seus sonhos, para ter a vida perfeita. Gente, não, isso é muito papo de coaching e eu não gosto desse tipo de papo, porque eu acho que esse papo é muito nocivo e não leva em conta que pessoas têm situações diferentes, vidas diferentes, e algumas pessoas têm problemas psicológicos, algumas pessoas têm questões, têm algumas pessoas têm oportunidades diferentes, então assim, não é bem assim, sabe? Mas eu aprendi a correr atrás do que é meu, então eu, Camila, corro e faço as movimentações que eu consigo fazer e que estão de acordo com a minha realidade para conseguir realizar os meus sonhos e e conquistar, né? Meus espaços. Mas é isso, não quero também ser coaching, porque, como eu disse, não gosto. Eu aprendi aos 22 anos a pedir perdão mesmo que o outro também tenha errado com você. Eu lembro que eu tive. E isso é muito difícil, tá, gente? Eu acho isso muito complicado, porque às vezes você sabe que a outra pessoa tá muito errada e você não quer ter que ser a pessoa que vai lá e tomar uma iniciativa para pedir perdão, mas às vezes eu acho que assim, a gente tem que pesar essa relação, essa pessoa vale a pena na sua vida, porque se vale, então vale a pena você pedir perdão, mesmo sabendo que a outra pessoa também errou, sabe? Lógico, se foi uma pessoa que não vale a pena na sua vida, foi uma pessoa que realmente não te faz bem, que foi ótimo que ela saiu da sua vida, então não vale a pena pedir perdão. Mas se é uma pessoa que vale a pena, uma pessoa, né? É alguém que vale a pena e que faz sentido você querer correr atrás, então eu acho que não tem problema nenhum também você ter essa movimentação de ser a pessoa que vai lá e pede perdão, ser a pessoa, a maior pessoa, né? De ter essa coragem de ir lá e pedir perdão, porque eu acho que às vezes você deixa uma amizade ou, enfim, um relacionamento ou qualquer coisa ir embora da sua vida, sendo que
Sendo que poderia não ser dessa forma, assim, porque se um dos dois simplesmente tivesse a coragem e o peito pra pedir perdão, isso não iria acontecer, entende? Então, às vezes, vale a pena. Não tô falando que são todas as situações, todas as pessoas, claro. Mas certas pessoas, certas situações valem a pena você ser sim a pessoa que vai lá e pede perdão, mesmo entendendo que o outro também errou com você. Entende? Então, é saber analisar mesmo. Eu aprendi muito isso. E quando uma pessoa vale a pena pra mim, eu vou lá e peço perdão. Sim, eu aprendi isso. Inclusive, bem recente, junto com a minha terapia também. Eu aprendi aos 22 anos também a valorizar as amizades que eu tenho. Por muito tempo, eu sempre quis ter muitos amigos. Eu ficava, nossa, eu queria ter tipo um grupo cheio de pessoas e amigos. Só que eu acho que a gente ter muitas pessoas e ter quantidade nunca vai ser isso que vai importar, sabe? Porque não adianta nada às vezes você ter uma quantidade muito grande, mas na hora que você realmente precisa, você não ter de fato ninguém ao seu lado pra contar, sabe? Então é entender que mesmo os poucos amigos que eu tenho, mesmo, enfim, as poucas pessoas que eu realmente, quando eu digo poucas, eu digo assim, as pessoas que eu realmente tenho ao meu lado, sabe? Que eu sei que estão ali. Essas poucas pessoas eu aprendi a valorizar cada uma delas e a entender que é muito melhor ter poucas do que uma quantidade imensa, um grupo imenso de amigos e não poder contar com ninguém. Então eu aprendi muito a valorizar essas poucas pessoas que tenho ao meu lado e eu amo cada uma delas. E é muito bom poder valorizar cada um. Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos, que eu também aprendi recente, inclusive na terapia. Gente, terapia salva muito. Eu aprendi que mesmo eu sendo uma pessoa que eu sei que eu sou forte, eu não preciso ser forte o tempo inteiro. Isso é muito difícil, porque é uma pessoa que eu gosto muito, assim, de encarar as situações. E eu gosto de, como eu disse, sou uma pessoa muito movimentação e ação, e eu gosto de encarar as situações e de ir mesmo e vai. Então, eu não sou uma pessoa que eu sinto tanto, que eu fico, sabe, eu só vou lá e encaro. Então, por mais que eu sei que eu sou forte, eu acho que tudo bem você não ser forte o tempo todo e saber também lidar. Porque às vezes também, gente, o forte também pode ser uma forma de mascarar. De tipo assim, você saber que você é forte, aí você usar isso como uma forma de mascarar o fato de que você não quer sentir aqueles sentimentos. E às vezes você precisa sentir certos sentimentos. Então também não ficar pensando tanto assim, sabe? De tipo, eu sou forte, ok, que bom que você é forte pra lidar com todas as situações que vêm na sua vida, né? Mas você não precisa ser forte o tempo todo. Tudo bem você sentir as sensações e emoções e enfim, é importante também sentir um pouco certas coisas que estão acontecendo. Então, também não deixar isso ser uma máscara pra você não sentir, sabe? Do tipo, eu sou forte, então só vou encarar e vambora, sabe? Então, realmente sentir e não deixar esse pensamento de que eu sou forte te atrapalhar até mesmo de sentir, sabe? Enfim, tenho aprendido muito isso na terapia, porque eu sou uma pessoa que eu sei que eu sou muito forte, porque eu já passei por muita coisa, mas também às vezes é bom não ser forte o tempo todo, e às vezes também é bom desabafar um pouco e, enfim, sentir um pouco os sentimentos que a gente precisa sentir. Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos, que também vem em conjunto com isso que eu acabei de falar, é sentir as coisas ao acontecer. Eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu sou muita ação, eu sou muita movimentação. Então, quando alguma coisa muito horrível acontece na minha vida, algo, sei lá, um problemaço, algo muito, meu Deus, que horrível essa situação, eu vou lá e na hora, eu, tipo, quero criar uma solução. Eu quero, o que que eu posso fazer pra mudar isso? O que que eu posso fazer pra conseguir continuar? O que que eu posso fazer pra... Enfim, eu sou muito movimentação, como eu disse. Então eu vou lá e quero mudar, eu quero, sei lá, tentar melhorar aquela situação, ao invés de fato, sentir. Então, assim, eu vou lá e faço de tudo pra mudar aquela situação, e aí depois, meses depois, eu vou lá e paro, e aí eu fico, meu Deus, olha tudo isso que eu passei. Tipo, meu Deus, olha tudo isso que eu passei. Aí depois de meses depois, eu finalmente sinto o que eu tinha que sentir. E aí eu fico, meu Deus, sabe? Tipo, olha tudo isso que eu passei. E eu continuei e fui indo e, sabe? Então eu acho que às vezes também é bom a gente pegar, sei lá, tá passando por uma situação difícil e também se dar um tempo pra sentir essas situações, porque às vezes, como eu disse, às vezes a gente só vai no automático, a gente só vai indo, vai indo, vai indo. E quando a gente vê do nada, a gente passa meses e meses, e aí do nada você fica, meu Deus, sabe? Agora finalmente, agora eu consigo sentir aquilo que eu deveria ter sentido há meses atrás e que agora nem tá fazendo mais sentido. Mas enfim, é muito confuso, mas eu tô tentando cada vez. Assim, é um aprendizado que eu acho que ainda eu tenho que ir aprendendo sempre, porque acho que é um aprendizado que eu com certeza ainda tenho que
ir praticando e aprendendo, porque é muito difícil você, pra mim pelo menos, né, de estar diante de um problema e não querer de fato uma solução e não querer, sei lá, continuar e ir ao invés de fato parar e sentir as emoções e, enfim, a tristeza, seja lá o que for, né? Então acho que isso é muito importante também e eu tenho tentado ao máximo aprender isso. Aprender a sentir as coisas quando elas de fato acontecem. E não ficar empurrando pra depois, meses depois, e sentir, ficar, meu Deus, olha tudo isso que eu passei. E tipo, meu Deus. Outra coisa que eu aprendi também é escolha as suas batalhas. Isso, na verdade, eu aprendi lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Esse livro é muito incrível, gente. Eu li ele bem novinho, eu li ele acho que quando eu fiz recém 18 anos, então eu era bem novinha. Eu, inclusive, queria muito reler esse livro, porque eu acho que hoje em dia eu teria outra mentalidade para reler ele. Mas é um livro que me fez muito entender que às vezes a gente precisa escolher as nossas batalhas, porque às vezes a gente vai ficar se desgastando o tempo inteiro com certas coisas e certas situações que não irão mudar, que não irão modificar por você, sabe? Não que seja algo assim, culpa sua, nem nada do tipo, mas é porque tem certas situações que não vão modificar por você. Porque por mais que você tente, você não tem um bom controle de tudo e certas situações realmente de fato não vão mudar por você. Então, às vezes não vale a pena você continuar querendo mudar aquilo, querendo, enfim, lutar por aquilo, porque realmente às vezes você tem que escolher as suas batalhas e entender que certas situações podem estar te desgastando mais do que deveria. E aí você vai estar sempre com esse sentimento de estar desgastada, de estar cansada daquela situação e estar sempre ali, enfim, pé de guerra mesmo. E às vezes não vale a pena. Então, realmente, às vezes eu acho que é muito importante a gente saber escolher as coisas que a gente vai lutar, as nossas causas, e causas que façam sentido e que também não desgastem e não façam a nossa vida virar um peso, sabe? Então, acho que isso é muito importante. Eu adorei esse aprendizado que eu tive com esse livro de fato, poder escolher as batalhas que eu quero vivenciar na minha vida. E, enfim, esse livro, inclusive, é excelente, tá, gente? Eu super recomendo para todas as mulheres e até homens também. Acho que seria um livro interessante de ler sendo homem. Mas, enfim, recomendo muito. Ele é um ótimo livro. Aos 22 anos, eu também aprendi que os meus traumas e as violências que eu passei durante a minha vida não me definem. E isso eu tenho aprendido muito na terapia, sim, porque tem certas situações, gente, que infelizmente a gente passa quando a gente ou é muito nova, criança, e a gente não tem o mínimo de controle sobre. E são situações que realmente você não tem como controlar, que não cabem a você, mas que independente de toda a situação que você tenha passado, qualquer dificuldade que você tenha passado, nada disso vai te definir como pessoa. Essas situações só vão fazer você cada vez mais se fortalecer e cada vez mais saber lidar com novas situações na sua vida, mas elas não vão te definir, elas não vão de forma alguma dizer quem você é ou quem você vai ser. Como eu disse, ciclos não irão se repetir, porque aqui a gente faz movimentações para que eles não se repitam. Aqui não. Aqui não. Aqui nada vai se repetir, porque a gente vai fazer as nossas movimentações e a gente vai colher o nosso futuro fazendo o hoje. Entendeu? Olha que profundo. Nossa, que filósofo. Eu aprendi aos 22 anos que as pessoas te criticam justamente por você ter coragem de fazer aquilo que elas não têm. E já reparou que, geralmente, sempre quando alguém, de fato, vai lá e aponta alguma coisa sua, é aquilo, é aquilo que, na verdade, aquela pessoa gostaria de ter? Eu acho isso muito verdadeiro, porque, de fato, a maioria das coisas que você critica nos outros é aquilo que você gostaria de ter em você e que você sabe que falta em você. Então, seja confiança, seja, sei lá, espontaneidade, seja o que for, gente. Então, assim, hoje em dia eu tenho isso muito bem resolvido de que realmente as pessoas só vão te criticar por você ter coragem de fazer aquilo que elas não têm. Porque se elas tivessem coragem, elas não estariam te criticando, elas estariam lá fazendo, entende? Então é muito fácil os outros que a pessoa ver a pessoa ver em você aquilo que falta nela e por isso ela vir te criticar, entende? E, e às vezes até você mesma, às vezes até você vai vir criticar o outro, mas depois é sempre importante parar pra analisar e pensar que realmente aquilo ali que você estava criticando o outro pode ser uma coisa que tava faltando em você, seja, como eu disse, confiança, espontaneidade, seja, sei lá, gente, seja um milhão de coisas, né? Seja dinheiro, enfim, sei lá, mas de fato eu aprendi muito isso aos 22 anos, eu acho isso também muito, eu também acho isso um ótimo aprendizado. Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos é que a vida, ela não é uma constante. Então a vida, ela não é assim.
tipo, uma linha reta. A vida, ela é um ciclo. Então, hoje você tá no topo. Amanhã você vai estar mais ou menos, depois você também vai estar mais ou menos, e depois você vai estar aqui embaixo. Mas o embaixo, o fundo do poço, né, que a gente chama, nunca vai ser o fim. Nunca vai ser, tipo, como eu disse, uma constante, né? Você estava no topo, você estava no melhor momento da sua vida, depois você foi indo e chegou ao final, que é o fundo do poço, e nunca mais vai sair dali. Não. É sempre um ciclo. Então, se você chegou no fundo do poço, você vai voltar a ficar com uma vida mais ou menos, e indo até chegar ao topo novamente. E, de novo, o topo nunca vai ser... E, de novo, você nunca vai parar no topo. Nunca vai parar no topo. E nunca mais ir pro fundo, entende? Então, tipo assim, nunca você vai ter uma situação na sua vida que vai ser tão boa que nunca jamais vai aparecer problemas na sua vida. Isso não existe. Tipo, mesmo que você conquistou algo que você queria muito, que você tá lá no topo, ainda assim vai aparecer algum problema, alguma situação que talvez te coloque lá embaixo. Mas o lá embaixo nunca também vai ser uma situação tão horrível, tão drástica e absurda que não te faça conseguir voltar para o topo. Por mais difícil que seja, por mais complexo, complicado e por mais que talvez demore, tem situações que realmente vão demorar anos para, enfim, você ficar bem e se resolver. Enfim, eu aprendi muito isso, que as coisas vão se movimentando. Então, hoje você pode estar no topo, amanhã você pode estar embaixo, amanhã você pode estar ali no limbo, entre mais ou menos, nem tão bom, nem tão ruim. Mas, enfim, as coisas sempre podem ou melhorar ou piorar, mas é bom pensar dessa forma porque eu acho que isso cria até um entendimento que hoje você pode estar num momento muito, muito difícil, passando por uma situação muito, muito difícil, mas entender que daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, você sabe que as coisas vão melhorar e que você vai voltar a sorrir e a ver felicidade no mundo novamente. Então nada é tão ruim que vai te fazer ficar ali para sempre naquele fundo, porque como eu disse, é um ciclo, então você vai voltar pro topo, você vai voltar a ter um momento de felicidade na sua vida, por mais difícil que possa estar parecendo ser. Então, eu acho que isso também é uma forma de eu me motivar a entender que nada é tão ruim quanto parece, que as coisas vão sim melhorar sempre, porque a vida é um eterno ciclo. Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos é lidar com o hoje para viver o amanhã. Viver o amanhã bem. Porque a gente tem que saber lidar com as situações hoje para não deixar essas situações de hoje empacarem e impedirem da gente viver um amanhã bem. Então, não deixar de... E também não deixar de viver o hoje pensando somente no amanhã. Então, às vezes, você fica só pensando no futuro. Pensando no futuro. Ai, quando eu tiver, sei lá, uma situação financeira boa pra morar sozinha, e você fica só pensando no futuro, mas você esquece de viver o hoje. Você esquece de fazer as movimentações e fazer as coisas hoje pra atingir aquilo. Então, assim, não adianta você ficar vivendo sempre pensando nesse futuro e não movimentar e não fazer acontecer hoje, não viver o hoje. Então também é importante saber equilibrar isso e saber entender que você tem que viver o hoje e fazer essas movimentações hoje, e por mais difícil que seja, por mais desgastante e complicado que seja, viver o hoje para amanhã você conseguir ter o futuro que você realmente sonha e conquistá-lo. Eu aprendi aos 22 anos que tudo acontece por uma razão. E eu acredito nisso muito fortemente. Eu acredito muito que nada na sua vida vem sendo que você tem a capacidade de conseguir lidar. Eu acho que tudo que vem na nossa vida é porque a gente tem capacidade de lidar, por mais difícil que seja. Então, às vezes, você pode estar se pegando numa situação muito, muito difícil, e aí você fica até meio que se questionando, nossa, por que a minha situação tem que ser assim? Por que eu tenho que passar por essas dificuldades e essas situações? Mas eu acredito muito que você está passando por essas situações porque você tem a capacidade de saber lidar com elas e você tem a força e a coragem de lidar com elas, porque senão elas não estariam aqui. Então eu acredito muito que tudo acontece por uma razão e que você tem completa capacidade de lidar com absolutamente tudo que vem para você na sua vida e que vem para você na sua vida. E é isso, eu acredito muito nisso. Isso é uma forma também até de manter esperançosa, de me manter bem também e entender que as coisas podem ser muito ruins, podem ser muito difíceis, mas eu tenho a capacidade de conseguir lidar com tudo isso e de entender que realmente tudo acontece por uma razão, que as coisas hoje podem não fazer sentido, mas que amanhã talvez façam. Outra coisa que eu aprendi aos 22 anos é que eu não sei fingir. Eu não sei fingir, eu não sei me fazer. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não consigo. Eu não consigo, por exemplo, não gostar de alguém e ficar me fazendo, sabe? Ou então não gostar de uma situação e ficar me fazendo dentro daquela situação. Eu entendi muito isso sobre mim, que eu realmente não consigo fingir. E muitas das vezes eu nem quero fingir. Eu acho muito feio ficar, às vezes, se fazendo só pra agradar os outros, ou então
estar numa situação, se fazendo de, enfim, de, como se você estivesse muito feliz ali, sendo que você não está, sabe? E eu aprendi muito isso sobre mim, que eu realmente não sei fingir, eu não quero fingir, eu não acho que é legal. E eu acho que eu não preciso, entende? Eu acho que, na verdade, eu acho que é isso que eu aprendi. Eu acho que eu não preciso ter que fingir gostar de certas situações que eu não gosto. Eu acho que eu entendi que eu não preciso fingir nada. Então eu não preciso. Eu não preciso fingir pra estar em lugar nenhum. Eu não preciso fingir que eu gosto de fulano e ciclano pra agradar os outros, sabe? Eu não preciso. E eu acho que isso também é um ótimo aprendizado que eu tive nesses 22 anos. E por fim, eu aprendi aos 22 anos que sentir raiva às vezes é muito necessário. E esse sentimento é um sentimento que eu vejo muitas pessoas colocando muito. Colocando ele como um sentimento muito ruim, um sentimento horrível, que você não deveria sentir raiva, que você deveria ser gratiluz, gratidão. Sendo que, gente, sentir raiva às vezes é super necessário e super essencial, justamente para você se movimentar. Porque eu sinto que, gente, a raiva move. Você sentir raiva faz muito sentido, dependendo da situação, claro, né? Não tô falando assim, você deixar a raiva te consumir de forma alguma, não é isso que eu estou tentando te dizer, mas eu acho que eu aprendi, eu entendi que sentir raiva às vezes faz muito sentido com as situações que eu passei na minha vida, e faz muito sentido eu sentir essa raiva, e essa raiva é importante e necessária justamente para eu me movimentar e para eu correr atrás e fazer diferente. Então, não suprir essa raiva, não reprimir ela e fingir que ela não está ali. Eu acho que sim, certas raivas a gente tem que sentir, a gente tem que ter raiva sim, porque o mundo às vezes é muito injusto e muito ingrato, né? Muito injusto, muito ingrato, e certas situações são muito absurdas e que você tem que sim sentir uma certa raiva sim. E eu acho importante, sabe? Tipo, divertidamente, aquela raivinha. Então, eu acho muito importante ela. Ela, inclusive, também deveria estar muito mais presente do que ela é, porque é importante sim sentir raiva, porque raiva te movimenta, raiva faz com que você faça acontecer. E como eu disse, não é deixar a raiva te consumir, não é ser uma pessoa que espalha ódio e raiva, e enfim, não, de forma alguma, mas eu acho que é entender que a raiva também é um sentimento, e é um sentimento válido, é um sentimento que faz sentido em muitas situações você estar sentindo ela, e entender ela, e acolher ela, e sentir ela, e fazer ela não ser só uma raiva em vão, fazer com que essa raiva seja uma forma de movimentar alguma coisa na sua vida, então movimentar para as coisas, enfim, fazerem para as coisas serem diferentes na sua vida e fazerem movimentações diferentes na sua vida. Então, usar essa raiva e esse sentimento para te mover e não, óbvio, te consumir de forma alguma, tá? Então, eu acho que é um sentimento que a gente tem que sim sentir, porque eu tenho aprendido também isso muito na terapia, porque às vezes muitos sentimentos que a gente acha horrível e que a gente fica, nossa, não deveria sentir. Às vezes sim, você deveria sentir esse sentimento, e que bom que você tá sentindo, sabe? Esse sentimento é importante também. Enfim, não reprimir sentimentos e entender que todos os sentimentos são bons sentimentos, que não existe isso de sentimento bom e sentimento ruim, e que todos os sentimentos você pode sim tirar bons proveitos dele e fazer esse sentimento vir com algo bom. Então, né, por exemplo, a raiva, você conseguir fazer uma movimentação e modificar aquela situação que está te deixando com raiva, entende? Então, a raiva movimenta, então acho que é bom acolhê-la. Enfim, acolher seus sentimentos, é isso que eu quis dizer. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu falei muito, acho que esse vídeo vai estar imenso, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, eu achei super legal ficar pensando e refletindo sobre as 22 coisas que eu aprendi aos 22 anos. E eu acho que vai ser super legal daqui pra frente, quando eu tiver, sei lá, 30 anos, rever esse vídeo e ficar, nossa, coitada, achava que sabia da vida, não sabe de nada. Mas enfim, eu acho super legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E foi esse o vídeo. Um beijo, tchau!